Replay com Renata Muniz. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá acompanhando a gente. Eu sou a Renata Muniz e eu tava segurando esse episódio porque eu tô gravando fora de ordem, assim como a turma aqui do audiovisual. E Tremembé tinha que ser meu episódio de estreia. Então seja muito bem-vindo ao Replay, que esse é o projeto onde a gente vai falar sobre mercado de entretenimento. Hoje eu tô com duas figuras muito especiais, mas antes de anunciar elas, eu queria explicar um pouco pra vocês o porquê que eu decidi falar sobre esse assunto. Quando a gente fala de produção de true crime, é quase como chover no molhado falar do sucesso desse tipo de projeto, né? Mas é importante lembrar que esse interesse popular para crimes que aconteceram, né, em uma determinada época, é literalmente um fenômeno bem antigo. É difícil cravar uma data exata, mas lá no século XVI, ou seja, lá em 1600, já existia uma ampla circulação de panfletos com notícias populares na Europa. E adivinha o que fazia muito sucesso desde 1600? Os crimes e julgamentos da época. De lá pra cá, esse gênero já tomou conta de todos os meios de comunicação e, pra mim, o dado que mais chama atenção dentro desse cenário todo é pensar que as mulheres, em sua grande maioria, são as que mais consomem o gênero de true crime e não só no Brasil, como no mundo todo. Bom, recentemente a série ficcional Tremembé estreou no Prime Video. Vocês viram ou ainda não viram? Eu fiz uma entrevista muito especial com o elenco e, claro, como sempre, com qualquer produção desse gênero, trouxe muita repercussão. E para me ajudar nessa conversa, tenho aqui duas figuras muito especiais. Letícia Rodrigues, que deu vida à maravilhosa Sandrão, e nossa diva, nossa Greta Gerwig Brasil. Eu já tô chamando ela assim, gente, ela já tá abençoada. Temos aqui Vera Egito, maravilhosa, diretora, roteirista, ela é tudo o que vocês quiserem. Por favor, abençoem Vera Egito. Olha aqui, ó. Totalmente. Gente, ela é muito maravilhosa, tá? É Obrigada, isso, eu fundei o fã-clube da Vera Egito, pra quem não sabe. Acho que você exagerou um pouquinho, mas obrigada. É isso, receba. Vou falar um negócio pra vocês duas que aprendi com o Jarbas Homem de Melo, no caso, marido de Cláudia Raia. Quando eu fazia o programa dele da TV Cultura, Cultura Musical, e aí depois virou Talentos, a gente era ali um projeto de reality, de teatro musical. E tinha muita gente que nunca tinha subido num palco, que não sabia lidar com câmeras e ficava muito tenso, né? E aí tinha muita gente que depois da apresentação, ficava congelado no palco. E tava ali recebendo os aplausos e tal. E o Jarbas ficava assim, toda vez. Receba! Receba! E as pessoas ficavam assim. E aí, depois, ele virava assim, no bastidor e falava assim, tá vendo? Isso tudo era pra você. Aquele pessoal tava ali aplaudindo e tal. Então, eu vou dar uma de Jarbas aqui e falar receba, tá bom? E os aplausos são da minha cabeça, tá bom? Estamos recebendo. Maravilhosos. Então, antes de mais nada, queria começar dizendo que, assim, já dava pra esperar que ia fazer um grande sucesso, porque produção de true crime, no geral, sempre tem muita repercussão. Mas, dado, né, a proporção que a coisa tomou, vocês ficaram até surpresas, assim, acabou ultrapassando as expectativas? Como que tá sendo esse momento, assim, agora de digerir tudo, assim, que vem acontecendo nos últimos dias? Eu acho que, claro, o gênero é um gênero de sucesso, mas realmente Tremembé extrapolou, assim, as expectativas eram positivas dentro do Prime, mas foi muito além. Os números são muito além do que o que a gente já esperava de maneira otimista. De visualizações, assim, muito, muito grande, assim. Não só no Brasil, foi uma coisa que chamou atenção fora também. E de engajamento, né? Eu não... Assim, de menções. Realmente virou um fato social, né? Eu vejo que nesses últimos 10 dias é algo a ser debatido, né? Gerou debates sobre true crime, mas sobre bissexualidade, sobre o sistema penitenciário, sobre muitos assuntos relevantes, inclusive, na sociedade. Virou acho que está na boca do povo, né? E pra você, Leia, uma coisa assim que, como eu tava comentando aqui pra ela, e acho que muita gente na rede social viu, é isso, assim, acho que talvez esse projeto te colocou muito no mainstream, né? Te colocou muito na rota, assim. E como que tá sendo isso, assim, pra você, né? Porque deve ser algo agridoce, né? Ao mesmo tempo que você fica muito feliz e tipo, cara, pra onde isso vai? Também é muita gente chegando ao mesmo tempo. Como que é esse momento, assim, meio... Sei lá, é muita coisa pra digerir, né? Ao mesmo tempo? É muita coisa pra digerir. E eu sou uma pessoa que é difícil pra mim não responder ou não agradecer e tudo mais. Porque até outro dia eu tinha uma interação com um número de pessoas que era ok. Você respondeu um comentário, respondeu uma mensagem. Só que extrapolou demais, assim. E eu me sinto até um pouco frustrada por não conseguir responder. Às vezes são elogios, às vezes, nossa, adorei sua atuação, adorei conhecer o seu trabalho. E eu não tenho conseguido, e aí dá uma certa frustração, assim. Mas eu tô muito feliz, na verdade. Porque esse foi um trabalho que a gente se dedicou pra caramba.
é uma equipe imensa, muito maravilhosa, muito trabalhadora. E a gente, quando estava gravando e fazendo, a gente sempre teve as melhores expectativas, porque a gente viu o comprometimento dessa equipe inteira para esse projeto se tornar o que ele se tornou. Então, eu acho que é uma celebração muito mais coletiva do que minha enquanto pessoa, assim. Eu acho que é uma equipe técnica, artística de excelência máxima, assim. A gente tem profissionais hoje no Brasil que eles estão sendo exigidos em produções fora. Então, ter esses profissionais com a gente, criando uma obra profundamente brasileira e fazer parte desse momento que eu, na minha singela opinião, acho que é um marco na nossa produção nesse gênero no Brasil. Realmente enxergo como isso pelo engajamento, pelo interesse do público. Então, eu acho que ela é uma celebração completa, sabe? Eu nunca tinha visto, por exemplo, antes de Tremembé, a exaltação de um departamento como a caracterização, né? Hoje as pessoas, o público, estão se referindo com esse nome, caracterização, direção de arte, som direto. E eu acho que, às vezes, quando a gente está trabalhando, a gente tem essa noção melhor, porque estamos ali todos os dias, mas o público, às vezes, não tem que somos 12, 13, 15 departamentos diferentes trabalhando em prol de uma cena de 10 segundos. 1.700 pessoas empregadas no projeto inteiro. E muito Caraca. mais, né? Isso é um número exato, sim. Foram 1.700 pessoas. Caraca. Né, de pré, durante produção e pós. Então, assim, é uma indústria que gera muito trabalho e é uma indústria cheia de profissionais muito qualificados. Então, eu acho que a minha alegria é a alegria de ver, sabe, o departamento de foto muito feliz com tudo que eles criaram, sabe? Ver que na nossa indústria nacional, locações de lentes e tudo mais elevaram o nosso trabalho. E a gente pensar que a gente veio de uns anos aí onde a nossa indústria foi tratada como se a gente estivesse, não sei, usurpando algo. Exato. Né? E esses projetos são todos de investimento privado, né? Investimento 100% privado e que movimenta a economia, né? O audiovisual é maior que a indústria automobilística brasileira, em termos de número. É um mercado sério, importante. Eu acho que quando uma série, ou uma novela, ou um filme repercute, é bom lembrar as pessoas. São pessoas trabalhando, que fazem isso e que as pessoas querem consumir, querem ver. Assim como a gente protege a nossa indústria de roupas, de sapato, a gente protege a nossa indústria audiovisual, a nossa indústria artística, cultural. Esse ponto é maravilhoso, realmente, assim, das pessoas falarem da caracterização, da Britney. Não, as pessoas estavam né? marcando a Britney no corte do vídeo. Eu tava comentando aqui pra elas antes da gente começar a gravar que entrevistei, né, o pessoal do elenco. E aí fiz um corte nas redes sociais pra falar um pouquinho, assim, da caracterização. E aí começou a aparecer nos comentários, foi a Britney, é a Britney. Aí eu falei, gente, que Britney maravilhoso. Federline, Que maravilhoso. Que também é diretora. Não, e era público final, roteirista, assim, comentando isso no vídeo. Eu falei, cara, que incrível, assim, chegar na boca do povo mesmo, sabe? Isso, Então... e assim, você vê justamente a instrumentalização de uma pessoa profissional na nossa indústria, a Britney, roteirista, diretora. A gente tá atualmente, né, num momento muito bom de enaltecer, desde o Ainda Estou Aqui, agora o Agente Secreto, o Tremembé, enfim, Donos do Jogo, várias séries, vários produtos audiovisuais brasileiros que estão contando a história do Brasil, que estão com artistas do Brasil. Porque quando a gente conta a nossa história, a gente também se torna um país soberano. Então, eu acho que é importante apontar isso. Então, eu nem consigo enxergar uma felicidade enquanto pessoa física, assim. Eu enxergo, porque eu sou uma artista no Brasil. Mas eu acho que, coletivamente, o que a gente ganha é muito mais profundo. E talvez a gente nem tenha tanto essa dimensão há 10 dias da estreia. Mas eu acho que ainda vai se caminhar muito. Acho que é uma porta muito escancarada para a gente trazer outras histórias, mais histórias de true crime e outras. Então, eu acho que é uma alegria muito coletiva, assim. É muito importante para a gente ver outros departamentos que nem todo público tem noção, começar a falar deles e entender como isso é importante. Claro que nós sempre queremos ser enaltecidos pelos nossos trabalhos de direção, de atuação, de corpo, mas é impossível a gente fazer esse trabalho sozinho também. Então, é bom celebrar esse coletivo imenso que fomenta a indústria nacional, né? Com certeza. Agora, uma coisa que vocês falaram e eu fico pensando é sobre esse sucesso mundo afora também. Não só de Tremembé, como Donos do Jogo, sei lá, Cidade Invisível, tantas outras produções. Vocês acham que hoje a gente ainda tá fadado a furar essa bolha, assim, até internacionalmente falando, só quando a gente tá falando de true crime? Vocês acham que hoje, assim, pra gente conseguir exportar cada vez mais essas produções nacionais pra fora, vocês acham que a gente ainda fica refém do true crime ou vocês acham que a gente consegue
levar outras coisas também. E, enfim, o que vocês acham sobre isso? Porque o true crime, assim, é uma coisa muito unânime, né? Eu acho que isso sempre gera uma curiosidade mundo afora do tipo, que crime aconteceu lá? Como é eu no acho Brasil? que sim, mas eu acho que o Tremembé foi especial. Eu assino Realmente, embaixo. assim, é um número, não é, é true crime, por isso que fez sucesso. Não, assim, eu acho que tem muitos elementos em Tremembé específicos. Eu acho que esse olhar da Júlia Prioli, que é a criativa, né, a executiva criativa do Amazon Prime, de olhar as biografias que o Ulisses escreveu e falar o que é interessante aqui não é exatamente a vida dessas pessoas, mas o fato de elas conviverem no mesmo lugar. Esse foi o olhar da Júlia, né? Eu não vou falar sobre uma trajetória, por que a pessoa fez aquilo, por que ela cometeu o crime. Não quero falar disso, eu quero falar do depois do crime. Desse convívio. Esse olhar é muito único, né, de Tremembé. Sobre o mercado externo, eu não tenho dados e opinião sobre isso. Eu acho que Tremembé chamou atenção fora, até onde eu sei, por ter sido esse boom de views. E assim, o que tá acontecendo no Brasil? O que é isso, assim? E aí, esse olhar de... entendi. Então, quando a gente investe em histórias que são brasileiras, o Brasil gosta. O Brasil quer ver. Quer saber de si. E eu acho que, para além do mercado externo, como produtora de audiovisual, como roteirista, autora, eu foco muito no nosso mercado, que é imenso. Que é imenso. O brasileiro é um consumidor de audiovisual, um consumidor de novela, de coisas em português, com pessoas do Brasil, falando de questões do Brasil. A gente adora isso. A gente consome novela, a gente consome rádio. Rádio no Brasil é um sucesso. Se você é comunicador, você sabe disso. As pessoas... A gente quer ver a gente mesmo. Então, eu acho que, pra mim, o alerta que bate é... Tá vendo? Quando a gente investe no que é nosso, a gente tem retorno. E o true crime, claro, esse true crime específico, ele fala de crimes que abalaram muito o Brasil. Então, que já são de um debate social muito relevante, né? As pessoas debateram muito esses crimes e aí estão debatendo de novo. Debatem... O fato que faz o true crime brasileiro ser muito específico também é que fora... As histórias, especialmente americanas, que é onde se faz mais, crimes bárbaros, crime contra a pessoa, geralmente, na maioria dos Estados Unidos, tem prisão perpétua, ou pena de morte. E aqui as pessoas vão progredindo para cumprir em liberdade. E essa é a lei brasileira. Então, isso é muito único também, no true crime brasileiro. Você mostrar que essas pessoas vão sair, vão voltar a conviver em sociedade. E aí isso pode ser debatido se é certo, se é errado, se concorda ou não. Eu não tenho essa resposta. Para mim é um lugar bastante intrincado. Eu acho que a progressão de pena, ela é corretíssima em muitos casos. Crime contra o patrimônio, por exemplo. Eu acho que a pessoa... Né, a ideia é que ela se recupere no presídio. Não é a realidade de todos os nossos presídios, infelizmente, né? Os presídios não são um lugar para recuperar as pessoas, no geral. Tremembé é um presídio modelo. Só que aí, ironicamente, fica essa questão de mais uma pessoa que comete um crime bárbaro desse, que teve todas as condições na vida, né? Não é que ela não teve escola, não teve família, teve tudo. E ainda assim cometeu isso. Essa pessoa se recupera? Eu não tenho essa resposta, né? E eu acho que o Brasil também fica com essa pergunta na cabeça. E Tremembé traz essa pergunta, né? Todas as vezes que a gente é sarcástico e irônico com aquele ambiente, vem essa pergunta na cabeça, assim, é isso aí, né? Enfim, eu acho que a série toca em um monte de coisas e não à toa mobilizou... Tanta gente, né? Mobilizou tanta gente. Quem ama true crime, quem não ama true crime, quem entendeu a proposta, quem não entendeu, quem gostou, quem não gostou. O que eu vejo é todo mundo falando disso, assim. Sim, também achei que furou a bolha. E você tava falando isso do humor. E pra mim, esse é o grande diferencial dessa série. Porque eu acho que é isso, ela não vai ali pra... vamos trazer uma super humanização desses mega condenados, não sei o quê, nananã. E aí, isso, assim, eu acho fascinante, assim, né? Tem diálogos, assim, que eu já vi o Ulisses, assim, comentando isso pra lá e pra cá, de que tem diálogos que eu acho que foi muito nisso, assim, que saíram memes, saíram repercussão na internet. E ele já falou, tipo, não, sei lá, a Jatobá falando que, tipo, só tem louco aqui. Tipo, né, esse diálogo existiu. Então, assim... Enfim, tem muitos momentos, assim, que acabam indo pra esse tom do humor. E vocês acham que o humor, a trilha sonora, enfim, tudo isso ajudou essa série a ir pra esse outro lado, ela se diferenciar? Porque pra mim é isso, assim. Eu acho que tem o true crime mais americanizado e nesse formato mais tradicional. Às vezes até uma coisa meio Ryan Murphy, assim, né? Do tipo, vamos ali reconstruir o crime, mostrar que o cara é um super psicopata, mas teve uma infância difícil, não sei o quê. Mas aí, pra mim, é o humor e essa trilha sonora, né? Queria até que vocês falassem um pouco disso, assim, da trilha, assim, porque eu achei ótimo. Porque não existe nenhuma cena de humor em Tremembé. Exato. Letícia faz humor, eu também sou roteirista de comédia, adoro escrever comédia.
Não existe nenhuma cena cômica em Tremembé. A gente não gravou nenhuma cena cômica. Fica aí a reflexão pra quem tá assistindo e dando risada. Eu acho que é importante dizer isso, né? A gente não teve nenhuma cena que a gente rodou tinha o mínimo tom de humor ou timing. Ou proposta de que aquilo atingisse o riso. Nenhuma. E isso eu acho muito interessante. O que acontece é o absurdo. O absurdo gera o humor, É muito né? absurdo algumas coisas. E aí não é possível. Entendeu? A entrevista em que a Suzane fala: poxa, minhas amigas aqui dentro recebem visita dos pais e eu não recebo. Ela falou isso. É absurdo. Muita gente ri, porque fala, mas sim, você não recebe porque né? eles foram assassinados por você. Ou isso que você falou. Entendeu? Você tá rindo, mas não tem graça. Mas é tão absurdo que você ri, assim. Sim. E eu acho que isso acontece muito na série. É esse... E que não deixa de ser a gente colocando um espelho, né? Ó, gente, olha como nós todos, humanos... somos absurdos. A trilha, que foi uma construção... Aí eu acho legal falar da trilha, porque foi uma construção bem longa, assim, né? Eu só queria fazer um parêntese, tá, pessoal? Vera Egito aqui, maravilhosa que é, falei, fundadora do fã-clube. Já dirigiu videoclipes, já dirigiu videoclipe de Thier, de Thiago Petit. Sabe, toda essa turma maravilhosa de MPB, até Carol Conká, eu já falei, ela vai do indie ao pop. Então é isso, eu só queria dizer que... Ela é maga, agora pode falar. Só pra dar esse contexto pro povo. Obrigada. Receba. A Júlia Prioli, que é a nossa executiva criativa, que, enfim, a culpada, a mentora dessa história toda. Lá, quando ela me chamou pra desenvolver essa série, ela já tinha uma ideia de trilha sonora na cabeça, que vinha de Fallout, que é uma série também do Prime. Só que aí, quais as diferenças? Fallout tem cenas de extrema violência, né? Violência gráfica, que a gente não tem. E aí, esse eu acho um ponto que eu vi pouca gente falando. Uma amiga minha ontem me escreveu um montão. Nossa, que incrível, vocês não fizeram o porn da violência num true crime. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, amém, tem gente que tá vendo. Não existe uma cena de sangue, não existe... Que era pra mim muito importante. Não explorar nenhuma imagem de vítima em situação degradante. A série não tem. Ninguém sangrando, ninguém sofrendo. Não é sobre as vítimas, eu não vou explorar esse sofrimento de ninguém. E não tem mesmo. E Fallout tem, porque Fallout é uma fantasia, né? Não existe aquilo. Sim. A gente já dá um salto muito diferente. Eu não vou mostrar ninguém sofrendo desse jeito. Não me interessa. O que eu vou mostrar? Os crimes, o foco é na pessoa que cometeu. Não Letícia, né? Muito bom. É esse o foco da série. Essa mente, essa pessoa que fez isso, não quem sofreu. E por que cada episódio começa com crime? Esse era o nosso desejo da sala de roteiro. Não vamos deixar as pessoas esquecerem quem são essas pessoas. Então, ali, você tá... É jogo de intriga, é jogo de poder, não sei o que. Só que você lembra quem é quem? Ah, você não lembra? Deixa eu te mostrar aqui. O foco na pessoa, nunca na vítima. Quando a gente vai pra Tremembé, muda o tom da série, né? O tom dos crimes é um. Quando vai pra Tremembé, muda o tom. E aí são elementos pop, as cartelas, a trilha sonora que dá esse choque. E o que é um elemento pop? Você tem uma tradição do cinema, do drama, que é uma transparência, um transe. Você entra na história, né? Você acredita que aquele universo é o universo real. E a gente monta, faz trilha, tudo pra te seduzir e fazer você esquecer que você tá vendo um filme. Esse é o clássico. Né, o cinema clássico. O pop vem com uma cartela, vem com uma trilha muito doida, que faz você pular da cadeira. E aí, quando você lê aquele... O que você lembra? Que isso é uma série. Eu tô vendo um negócio, é um comentário. Então, e a gente fez isso de propósito, pra ninguém se envolver e amar aquele universo. Então, quando Sandrão e Suzane estão lá, que Sandrão tá embaixo da mesa, que é o primeiro toque em Suzane... Eu não vou botar uma trilha romântica pra você falar, nossa, elas estão se gostando. Não, eu vou botar o Johnny Hooker falando, amor marginal, você não vale R$1. É um comentário, entendeu? De escola dessas pessoas. Tem um distanciamento crítico também. Só que é o crítico do pop. O crítico do pop, ele não é... Isso é muito feio, hein, gente? A arte pop, ela vem botar um holofote em cima de uma coisa, né? Da lata de sopa, de tomate, e falar... É isso aqui o objeto de desejo, né? E você vai andando em volta do objeto e vai mudando esse paradigma, né? Exato. Esse olhar. Você vai mudando esse ponto de vista, assim. E eu acho muito interessante isso que você fala do porn, de não abordar. Porque teve uma coisa que eu fui com a Bianca no self-service. E é muito interessante porque como foram crimes muito abordados pela mídia
e muito relatados. E a gente via, né, nas revistas, as reconstituições no Fantástico, enfim. Tem uma coisa que a gente faz que é não extrapolar esse fetiche da violência, só que o público completa a imagem, né? Então, a Bianca estava até falando disso, né? Ela usou o filme O Bebê de Rosemary, que você termina o filme achando que você viu o bebê. E você não viu o bebê, porque o bebê não aparece. E tem gente que assiste o Tremembé e acha que viu as cenas. Só que eu acho que é a memória coletiva que completa essas cenas. Então, eu acho que isso ainda não foi levantado. E eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui para as pessoas se atentarem a isso. Que a gente realmente teve esse cuidado muito profundo. Sempre foi esse desejo da Vera, desde o nosso primeiro dia em sala de ensaio. Sempre soubemos que nós não iríamos abordar essas situações, essas reconstituições por esse olhar. Sempre soubemos disso e fizemos isso. E está ali na série. Porque eu acho que ainda o público não percebe que vai completando a realidade com as próprias memórias. Ou de que ouviu falar, ou das notícias, ou das imagens. Eu mesma, lendo o roteiro, nas reconstituições, eu tive que parar porque eu enxergava a cena da comoção e das mídias. Das referências que você tem, né? Exatamente. E aí eu acho que vira essa coisa, mas eu vi o bebê de Rosemary. Não, você não viu o bebê de Rosemary. Ele não aparece. Então, eu acho que... Nenhuma vítima aparece ninguém aparece. E eu acho que... Por isso que também há um esforço nosso. Porque é isso, né? Não adianta também a gente tá colocando uma coisa pro público. A gente sabe que as reações vão ser inúmeras, infinitas. E a gente não tem controle do que isso vai gerar. O que a gente gostaria que esse encontro gere essas reflexões que estão gerando. Isso é o ponto alto, né? Mas eu acho que é importante a gente, enquanto intérprete, pessoas que trabalharam na obra, a gente ressaltar isso, do cuidado que essa série teve, tem e sempre terá com as vítimas. Então, assim, é importante, porque às vezes as pessoas vão bater nessa tecla. E famílias também, né? Aparecem as famílias dos criminosos, né? As famílias das vítimas, a gente não entra nessa seara. Não, exatamente. E o sarcasmo, que é um debate que tá rolando, né? Mas Sim. sarcasmo é desrespeitoso com os criminosos? Não, acho que o sarcasmo tem que tratar essas pessoas com sarcasmo mesmo. Enfim. Quando eu leio isso, eu falo, que bom, entenderam? Sim. Porque quando você tá envolvido com uma coisa, você não é irônico, né? Você se compadece, você fala, nossa, está bem, aconteceu alguma coisa. Você só é irônico quando você se distancia. Quando você fala, inclusive com um olhar de superioridade. A ironia é isso, né? É quando você se sente superior. Você olha para aquela pessoa de uma maneira, ela é inferior a mim, por isso que eu sou sarcástica com ela. E essa é a construção da série sobre os criminosos. Tava falando com a Renata de você chegar, que eu tava numa pré-estreia, enfim, aí veio um monte de gente falar comigo, de repente, aí uma mulher falou, nossa, você fez eu me apaixonar pelo Christian. Eu falei, eu não. Olha só, o Christian, bem, vivido pelo Kellner Macedo, maravilhoso, assim, ator incrível, todos os atores, o elenco incrível. Mas o roteiro mostra um cara que trai a esposa, que trai o amante, que mente pros dois, que sai da prisão e vai beber, burla a saidinha, tenta subornar um guarda, traindo o amante e a esposa com outra. Jura que se apaixonou por essa pessoa? Que começa a série matando uma mulher. Então, e chega nesse... Ela falou, não, é porque o ator é bonito. O ator é bonito, assim. Nós também achamos. E eu entendo isso, porque o audiovisual exerce essa sedução. Mas o roteiro tá sempre ali te dizendo que, olha só... Olha, né? a índole dessa pessoa, olha o que aconteceu. Ambíguo. Olha que ambíguo os nossos sentimentos, né? É possível você achar aquela situação humana, porque é humana, mas ao mesmo tempo o roteiro tá sempre mostrando que aquelas pessoas, como diz o personagem do Assir Filó, é cobra comendo cobra, né? O roteiro em nenhum momento coloca a pessoa como heróica. Olha que coisa linda que ela fez. Não, todo mundo mentindo, todo mundo jogando, todo mundo manipulando. Que, na verdade, era o nosso foco de estudo no roteiro. Eram esses jogos de poder que acontecem num ambiente confinado. Aí, falando como roteirista, como pesquisadora... Foi o que a gente mais pesquisou. Quando os seres humanos que foram condenados por crimes bárbaros convivem no semiaberto de Tremembé, que são as beliches, todo mundo dorme junto, come junto. O que acontece aí, né? Acontecem os jogos. E aí tem esse lugar interessante mesmo, assim, assustador, assombroso. Gera um incômodo, mas gera uma vontade de saber o que é tudo junto, né? Eu acho isso interessantíssimo. E eu entendo que algumas pessoas não gostam de acessar esse lugar. Eu só não concordo com quem fala não deveria existir true crime. Acho que deveria existir tudo. Tem que existir tudo, gente. A gente tem que falar de tudo. Sim. Tem que falar das coisas, debater as coisas. Sim.
E a arte existe para isso. Causar incômodo, causar revolta, causar alegria e a gente poder discutir. E acho que tem que escrever contra, tem que escrever a favor. Eu acho isso sensacional na série. E como autora, como artista, eu vejo todos os pontos em que a gente foi responsável, sim, preservando as vítimas, não tratando essas pessoas como herói nenhuma, tratado ao contrário, criando um distanciamento, criando uma crítica. E, claro, entretendo. É entretenimento, sim. Não é um documentário, você não tá reconstituindo ali ao pé. Pra você se envolver. Sim. Mas é se envolver falando, ai, que estranho. Nossa, como é que isso acontece? É ambíguo. É super ambíguo, contraditório. E eu acho que eu assino embaixo da Vera, assim. Eu recebo muitos comentários falando assim, por que não conta a história de uma pessoa tal, que salvou tal, de uma situação tal, e é uma história bonita. Conta também. E eu falo isso, a gente quer contar essas histórias também. Nós estamos, quando a gente coloca histórias no mundo, né, e principalmente no nosso país, a gente quer uma soberania total, inclusive de contar as nossas próprias histórias. Então, nesse caso, a gente está contando o roteiro de Tremembé, desenvolvido em cima dos livros do Ulisses. Essa é a nossa série. Mas a gente também quer contar as outras histórias. O que a gente mais quer, na verdade, eu acho muito positivo quando o público, a princípio, pode parecer só que está rechaçando o nosso trabalho e tudo mais, mas não, eles estão exigindo que outras histórias sejam contadas também. E é isso, o brasileiro quer saber das histórias do Brasil, o brasileiro quer se envolver, quer engajar, quer se sentir representado. Então, na verdade, muita gente até se referiu, são os haters. Eu não acho que essas pessoas não têm cara e elas só destilam ódio. Podem até destilar, mas eu acho que enquanto artistas aqui, nos cabe dizer, olha, eu acho sim que nos cabe o direito de contar uma história de true crime do nosso país. Nesse caso, a gente tem um roteiro, uma obra ficcional em cima de histórias reais que aconteceram no nosso país, e eu acho que a gente tem o direito de contá-las. Mas também, essas histórias que vocês estão reivindicando, também é do nosso interesse contar. Eu, enquanto intérprete, atriz, roteirista, eu quero escrever essas histórias e quero poder fazer com que o público fale, olha, não gostei dessa série, mas tem todas essas outras para eu poder entrar, engajar e falar, nossa, é o Brasil, eu gosto disso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou profundamente criada por telenovela. Eu amo telenovela. Você é comentarista, eu sou comentarista, eu sou obcecada, eu sou assim... Se eu pudesse, todo dia eu saia com uma camiseta. Já você vai ser, Silva, você vai ser staff do Chico Barney daqui a pouco. Nossa, eu amo o Chico Barney. Eu escuto quase todos os dias o podcast dele. Então, assim, essa é a minha formação, né? Eu acho que quando a gente vai estudar essas escolas ou gêneros de true crime, como a Vera falou, né? Tem muito essa coisa estadunidense, desse true crime, às vezes a gente fica muito preso a essas referências. Mas eu sou uma atriz profundamente brasileira. Eu sou profundamente brasileira. Eu fui formada pelas novelas, pelas escolas aqui, pelas peças de teatro daqui, pelos filmes da Vera, pelos filmes do Kleber Mendonça. Essa é a minha formação. Então, eu acho que a gente está reivindicando, na verdade... Claro, a gente está muito feliz e a gente vai falar da nossa série, que é o nosso trabalho, é o nosso carro-chefe, mas a gente quer contar todas essas histórias. Então, a princípio, apesar desses comentários e apesar das pessoas inundarem as nossas redes, meio num tom quase violento, para mim é muito importante, às vezes, parar, responder aquele comentário que às vezes não é sobre mim, a pessoa tá tentando me ofender, mas não é pra mim. É uma outra ferida. Eu acho que, né, Tremembé traz também essa característica aqui. Apesar de todo o cuidado, e nós temos esse cuidado, e ele é visível nas telas, são traumas para a população brasileira, são crimes que machucaram muito a população brasileira, o imagético, o simbólico. São traumas, nos custaram muito. São muito profundos para as famílias, mas para mim também são, pessoalmente falando. Para mim foi difícil ler o roteiro, eu tive que parar várias vezes para ler, porque eu me lembrava exatamente onde eu estava quando eu vi a notícia. E eu lembro de sentir uma coisa muito ruim dentro de mim. Então eu entendo, profundamente, né? Só que eu acho que é isso. Quando a Vera fala que a gente está colocando os crimes ali para falar, a gente não quer que esqueça, não é para revitimizar as pessoas que foram vítimas. É para a gente falar, olha só, como é tudo muito complexo, como nem tudo é possível de se ter um entendimento só e uma certeza. Essa série
Ela não tem certeza nenhuma. A gente tá ali falando o que acontece no cotidiano. E eu acho muito legal isso que a Vera traz sobre a pesquisa do roteiro, né? De entender essas pessoas convivendo ali. Porque na nossa pesquisa enquanto elenco, eu lembro que eu falava assim, tá, tem uma cena ali no primeiro episódio que é a Sandrão confrontando a Ana Jatobá, né? E ela fala, louca. Que é até um comentário que a minha esposa acha muito engraçado, que eles se xingam de louco e louca. E você fala... coisa é esquisito, assim, Sim. de assimilar louco e louca, sabe? Tem tantos outros xingamentos, mas eles se xingam assim ali dentro. Só que aí você vai pro presídio masculino, na ala masculina, e aí tá todo mundo meio, não, aquele é louco, tá, mas ó... machucou, vem, quem vai vir agora pra jogar bola? Porque o tempo é expandido ali dentro. Então, eu acho que essas coisas meio triviais do cotidiano vão tudo invertendo essa lógica dessa sociedade que existe ali. E eu acho que isso que gera muito interesse e muita curiosidade de entender esses caminhos, esses cruzamentos. E, enfim, acho que tudo isso é parte dessa soberania nossa e dessa nossa vontade de contar histórias, independente de quais sejam. Eu concordo com a Vera e assino embaixo. Nós temos que ter o direito de contar as histórias. Nós somos mensageiros. Nem sempre a gente vai trazer uma mensagem que o público vai gostar, mas é esse o papel que nos cabe. Inclusive, pegando um gancho disso, quando a gente fala de true crime, né? Eu acho que é um gênero que, quer queira ou não, sempre levanta muita discussão, polêmica. Aí tem desde a mais complexa, quando começa a humanizar criminoso, quando... Enfim, eu acho que é um gênero polêmico por natureza. Mas queria saber, assim, de vocês, se vocês acham que quando a gente fala em true crime, obrigatoriamente a gente também vai abordar um sensacionalismo, se a gente consegue fugir disso, se isso dá pra ser evitado no roteiro. Porque, assim, uma coisa, assim, eu andei acompanhando também, assim, os comentários e discussões de Tremembé nas redes. E é muito curioso, porque realmente, assim, vi conversas indo pros dois lados, né? Pessoas falando, não, tá nítido, sabe? Perceba, assim, ironia, humor, trilha, muitas coisas ali quebrando. Como vem aquele mesmo discurso ali de sempre, de uma discussão antiga, de não, porque estamos romantizando criminosos, ai, porque não sei o quê, bibibi, blá. Enfim, vocês acham que a gente consegue fugir desse sensacionalismo, de preceitos, assim, que são antigos desse gênero? Ou vocês acham que sensacionalismo e true crime caminham juntos? Eu acho que tem mãos que estão dadas aí, né? Assim, no que você entende como sensacionalismo, no sentido de trazer à tona algo não belo da humanidade e explorar isso. Porque quando você faz audiovisual ou arte, você produz ícones, né? Esse é um grande poder do cinema, desde que o cinema foi inventado, né? Tem esse poder da iconografia. Aquela imagem vai se tornar parte da sua referência de existência, inclusive. Né? Por isso que a quantidade de gente que fuma diminuiu quando o cinema parou de mostrar gente fumando. Porque essa imagem cola na sua mente. Por isso que em Tremembé não tem vítima sofrendo, não tem porn na violência. Exatamente por isso. Porque eu sei que essas imagens colam na nossa mente. Então eu nunca vou filmar uma mulher sendo estuprada com esses detalhes, porque eu não vou reproduzir essa imagem. Eu não quero que essa imagem vire um ícone. Ao contrário, eu quero que a gente tire esse ato horrendo do nosso repertório. Claro que eu não tenho esse poder. E claro que a humanidade é perversa e terrível. E sempre será, em algum grau. E aí, ao mesmo tempo, falar sobre isso é humano. Assim... então, eu acho que sim, acho que essas duas coisas andam de mão dadas. Acho que a linguagem do filme ou da série, ela vai trazer pontos sobre isso. Então, quando eu falo que a gente preservou a vítima, é esse cuidado de não, eu não vou acessar esse lugar. Quando a gente é irônico na trilha, coloca uma trilha... Por exemplo, o Grelo, que tem uma versão do Vida Louca, dos Racionais, né? Quando você pega a versão original dos Racionais, do álbum, que é um álbum marco, Nada Como Um Dia Após o Outro, é um trabalho super sério, né? Os Racionais, sim, são os grandes gênios da nossa música. Mano Brown, um dos grandes compositores da nossa música. Só que Tremembé é tudo meio do avesso, né? Então não é esse grande ícone da música brasileira que a gente vai colocar. A gente vai colocar a versão brega. Por quê? Porque tem um comentário aí de ironia. Pra mim é quase literal. Quando entra o Grelo, que é uma gravação que já existia, a gente não fez pra série. Que é um artista do Goiás, que faz brega, a rocha, tudo misturado, sertanejo. Que também é um grande artista, claro. Mas é essa versão irônica, é essa versão quase distorcida, né? Que é como a gente vê Tremembé. Tremembé é muito ambíguo. Então é isso, a pessoa estudava direito na PUC, mata os pais e agora ela vai aprender a costurar. Ela precisa dessa chance de aprender uma profissão, ela não estava numa das melhores universidades de São Paulo. Tem tanta gente que está no sistema carcerário que nunca teve oportunidade de aprender nada, de estudar, e na outra prisão não tem isso. Isso tá lá na série, gente.
E para mim é super sarcástico, assim, o comentário tá ali, na trilha, na maneira como mostra. Então uma fala, eu fiquei milionária, a pessoa que eu matei, eu herdei uma adega. Eu acho isso tão irônico, assim, tem tanto comentário ali. Mas aí eu entendo que também tem gente que vai ver e não vai entender que isso é um comentário. Tem gente que vai entender, mas não vai gostar. Tem de tudo, né? E a série atingiu muita gente. É assustador, assim. Foi uma explosão, é um estrondo. E então, toda essa linguagem tá no True Crime também. E o que eu ouço muito é que, nossa, eu nunca tinha visto um True Crime dessa forma. Que faz esse jogo com a gente. De eu tô começando a me envolver, vem uma cartela e mostra o que a pessoa fez. Eu falo, nossa, que horror. Que também foi de propósito, tá, gente? Assim, é uma atitude do roteiro. De sim, a gente começa a entender os caminhos daquela pessoa, mas você lembra como ela é horrível? Putz, eu lembrei. E aí, eu acho que você termina a série sem gostar de ninguém, mas bastante abismado com os limites humanos. Então, enfim, eu acho que sim. Então, pra te responder, eu acho que sim, o True Crime, ele tá nessa fronteira. Acho que cabe a quem produz experimentar na linguagem, para entender também esses limites de linguagem, porque é a função do audiovisual. E aí, nessa experimentação, vão ter coisas acertadas, vão ter coisas não acertadas, mas assim, que Tremembé é um fenômeno, então, pegou nas pessoas, pegou. E pegou em mim também, quando eu li os livros do Ulisses. Assim, o relato que ele faz, né? Porque o Ulisses, ele tem esse tom. Quem conhece o trabalho do Ulisses... Eu tava lendo o Tremembé, o livro, né? Que ele lançou agora. E aí tem um trecho que tem uma foto da Dominique, que é uma outra criminosa. Que também tem uma história bem... Não cometeu crime contra a pessoa. Era uma golpista. Mas que tem... Crime contra a pessoa é crime contra a vida, tá, gente? Que é um tipo de crime diferente. Que vai a júri popular. O júri popular é soberano. Então, nem o STF cancela uma decisão de júri popular. Júri popular, a decisão do júri é soberana no Brasil. Quem comete crime contra a integridade física, crime contra a pessoa, crime hediondo, vai a júri popular. São crimes bem diferentes. Dominique não é o caso, assim. Mas aí tem uma foto dela, ela era modelo, eu não sei, ela era uma mulher, assim, meio da sociedade. E aí o Ulisses escreve na legenda, perdeu a liberdade, mas não perdeu a pose. Que é a cara dele, entendeu? Sim. Então, esse tom, que ele tá sendo extremamente sarcástico com isso. A pessoa, uma golpista, entendeu? E tira essa foto com essa pose. A ironia tá ali. Existe uma crítica nessa frase dele. Só que não é uma crítica didática, de olha que feio você fazer esse tipo de coisa. Não, ele tem uma sagacidade no tom. E eu acho que Tremembé, a série, herdou um tanto disso do texto do Ulisses. Inclusive, só pegando um gancho disso que você falou, um comentário que eu comecei a ver que tava pipocando nas redes sociais era que as pessoas estavam querendo mais temporadas, como se fosse uma antologia mesmo, né? Então, assim, vem aí Tremembé, a antologia. Tipo porque assim, tem muita né? história. Tem muita história. Tem muita história. Tem né? muita história. Quer dizer, então. É infinito, porque o tempo é muito esgarçado ali, né? Muitas coisas. E a gente até tem falado, né? É um tempo específico que a gente aborda nessa série. E que muitas outras coisas aconteceram nesse meio tempo. Eu vi algumas pessoas, né? Falando da cronologia. Ah, mas isso não é como foi. Mas, de novo, é uma obra ficcional em cima de fatos reais, né? Em cima de 2 livros do Ulisses. Então, eu acho que E tem muito pano pra manga, né? E também há uma vontade nossa imensa de poder contar todas as histórias possíveis, né? A cronologia, isso é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Onde que tá o fato real, onde que tá a ficção? Então, quando você constrói um roteiro... Assim, a gente trabalhava numa sala mais ou menos desse tamanho, forrada de post-it, porque são 7 protagonistas, é muito protagonista. Cada protagonista você tem que construir uma linha dramática, né? Com começo, conflito, resolução. E aí, cada linha dramática dessa tem os seus coadjuvantes e tem seus antagonistas. Então, assim, era um quebra-cabeça, assim. E isso tudo é dramaturgia. Isso tudo é a ficção. Então, como é que eu pego esses fatos reais? Isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. E coloco numa linha, né? Para que as coisas sejam concatenadas. Esse foi o grande trabalho da adaptação do real para a ficção. Então... Suzane falou aquilo mesmo, Sandrão realmente... O Gugu deu máquinas de presente para Suzane, sim, isso aconteceu.
Máquinas industriais. Inclusive, uma observação Tipo- disso. Como as novas gerações... É isso, assim, no TikTok, né? Só você jogar Tremembé, tem muito conteúdo ali viralizado. E isso, pra mim, foi um barato, assim. Essas novas gerações também descobrindo. Tinha gente... Aí eu comecei a ver um debate também na internet. Debate no TikTok. Pessoas assim, não, tinha um triângulo amoroso em Tremembé ou é fique? Então, assim, as pessoas... Pois é. Isso é muito engraçado, Eu assim, né? recebo muita mensagem perguntando o que aconteceram com as Que máquinas de costura. Do Gugu. Todos os dias alguém me manda assim, olha, tudo bem, acho que você não pode contar, mas você não pode contar só pra mim? E eu falo, não posso, esse é um segredo que eu vou levar Assinei comigo. um NDA. Então tem tudo isso aconteceu. O Sandrão ficou com as máquinas. Assim, a mãe da vítima de Sandrão realmente procurou Sandrão. Agora, essas coisas aconteceram exatamente no momento em que Christian estava se separando de Daisy, não necessariamente ao mesmo tempo. Mas então é isso, a gente teve que alinhar todas essas curvas dramáticas na temporalidade da série. E deu um trabalho do caramba, tá, gente? Assim, o roteiro é braçal o negócio. É você entender como são as curvas dos personagens, qual que é o ritmo. Então, quando as pessoas me falam muito de Tremembé, cara, você assistiu 5 de uma vez só. Isso é trabalho de roteiro. É o roteiro que a gente constrói para que as cenas tenham uma métrica, um ritmo, para que acabe uma cena e comece outra, que já tem um gancho, que já tem um problema. O roteiro é feito de conflito. Olha aí a dramaturgia. Sim. Né? A gente assiste histórias conflituosas. Quando eu chego aqui e falo... Nossa, Letícia, antes de começar aqui o papo, eu preciso te contar um negócio que aconteceu. O que vem na sua cabeça? Deu alguma merda. Uhum. E aí você fala, o que aconteceu? Aí você fala, eu peguei o táxi, cheguei aqui, tomei um café e aí sentei aqui na mesa. Você fala, ué, mas não aconteceu nada. Uhum. Aconteceu um monte de coisa. Eu peguei o táxi, tomei um café. Só que não aconteceu nada relevante. Nada digno de ser contado, de fato. Isso não tem nada a ver com cinema, hein, gente? Isso é muito anterior. A gente entende algo digno de ser contado quando existe um conflito. Quando deu um problema. Se eu chego e falo, preciso te contar um negócio... Seu cérebro já vai. E o que foi? O que deu errado? E não só o que deu errado, mas como você superou isso que deu errado. Uhum. Porque o nosso cérebro tá atrás de entender. E se der errado comigo, como é que eu faço? Qual que é a solução? A gente tem esse mecanismo neurológico. As histórias são isso, né? Sim. Como é que eu vivo problemas que eu não vivi na vida e que eu nem quero viver? Mas como é que eu treino pra eles? Como é que eu acesso esses conflitos sem precisar vivê-los? E aí o True Crime é isso, né? Eu não quero nunca viver aquilo, mas como é que isso acontece? Como é que isso opera a mente dessas pessoas? Eu já li um texto que é um treinamento neurológico, que inclusive as mulheres gostam mais de True Crime, porque como são pessoas que vivem mais com medo da violência, o cérebro feminino vai, peraí, deixa eu entender como é que isso acontece. Porque eu tô sempre com medo de sofrer uma violência, então eu vou pesquisar. Que eu achei um texto bem interessante, assim, porque a gente fala do True Crime como uma morbidez, um prazer de ver o errado. Mas não é isso que eu sinto. Eu acho que é um desejo de compreender o errado. Compreender e às vezes até tentar prevenir, né? Já vi um pouco isso também. Eu ia até trazer um pouco esse assunto. Eu sei que é isso. Tem muita plataforma de streaming que acaba não divulgando publicamente, assim, os dados absolutos e porcentagem, né? Se foi mais mulher, homem que viu, quantas milhares de pessoas, enfim. Mas eu, falando aqui do meu achismo, boto muita fé que deve ter sido uma porcentagem majoritária de mulheres que assistiu essa produção. Porque todos os dados que a gente tem até hoje falando de True Crime indicam isso. Que são mulheres, na sua maioria, que estão assistindo produções, né, desse gênero. E eu acho curioso, assim, porque eu acho que vai muito nessa linha do que você falou. Primeiro, de tentar compreender. Como também já vi, já escutei isso, assim, sei lá, em podcasts de True Crime, coisas assim. Pessoas, assim, que vão acumulando esse conhecimento de modus operandi de criminosos. Então, assim, toda vez que eu vou no mercado, na hora que eu vou pegar o carro, vou abastecer, tem que ser tudo muito rápido, porque muita gente já sofreu sequestro relâmpago no mercado, não sei o quê. Sabe, assim, a pessoa começa a virar aquela neuroambulante, né? Porque viu não sei que crime, viu não sei que outra coisa. Então, assim, é muito curioso, assim, como o True Crime desperta isso nas pessoas, né? E é histórico, né? Eu tenho um filme que a gente estuda muito na faculdade, que é o M, do Fritz Lang. Por outros motivos, inclusive. Porque é um dos primeiros filmes que usou o som de maneira narrativa.
Tem um assassino de crianças, que é inspirado num assassino real. Um homem que assassinava crianças na Alemanha, nos anos 30. Ou seja, é um true crime. Lá de 1930. E é um marco no cinema, porque até então o cinema sonoro ele era usado muito em musicais. Era uma novidade o som no cinema. Então as pessoas queriam ouvir música no cinema, era essa a novidade. E o Fritz Lang vai lá e faz esse assassino que antes de cometer o crime, ele tem um assovio específico, um tom específico. E aí, durante o filme, em alguns momentos, tem uma cena que você só vê a criança, assim, passando, brincando, e aí você ouve o assovio. E você fala, ai meu Deus, ele tá perto, ele vai pegar. Então foi a primeira vez que se usou, uma das primeiras vezes que se usou o som de maneira narrativa, dramática. Extra quadro. Eu tô usando o som como uma ferramenta. Hoje parece básico, mas a linguagem estava sendo inventada ali, num true crime, inclusive. Né? Hitchcock, que tem muitos filmes de crime, muitos inspirados em crimes reais, como Psicose. Aliás, eu fui ver uma cópia restaurada do Psicose faz umas semanas, que é isso, gente, já vi 1000 vezes esse filme. Acho que não tinha visto cópia restaurada ainda no cinema, no Cine Sesc, que é uma telona maravilhosa. Amo esse cinema. E aí o filme é aquele estrondo, aquela loucura. Você passa o filme inteiro assim. Sei lá, 10ª vez que eu vejo, 10ª vez que eu fico assim. Quando acabou, tinham 2 meninas atrás, mais novinhas, assim, devia ter 20 ou nem 20. Acendeu a luz, uma olhou pra outra. Olhou, eu tava só ouvindo, né? Nossa, que bom esse filme, né? E eu assim, pensando assim. Bom pra caramba, pessoal. Pesquise. Muito bom. Sim, vejam mais que vocês vão se surpreender. É de um moço chamado Hitchcock, conhecem? Mas é bom, é muito né? bom Essa isso, onda sim. de filmes de cópias restauradas, assim, eu acho que é maravilhoso, assim, levar as pessoas de volta pro cinema para assistir esses clássicos. E tem um ponto que eu comecei a refletir sobre isso, das mulheres consumirem mais o true crime, porque eu sou uma criança bem dos anos 90, assim, né? Eu nasci em 90, cresci nos anos 90... E levou um tempo para eu me tornar uma mulher um pouco menos romântica por conta dessas avalanches de melodrama que a gente recebe não só no Brasil, mas principalmente filmes estadunidenses. E eu acho que é importante ver esse fenômeno também, principalmente no Brasil, das mulheres se distanciando um pouco do romance, desse romance blockbuster que a gente chama, e indo para o true crime e quebrando mesmo esse imaginário desses príncipes encantados, dessa dependência emocional que só uma relação pode trazer, e se preparando mais para a vida sozinha e solitária, de tipo, eu preciso entender como que eu ando na rua. E, assim, claro que a gente não tá criando true crimes para que crimes hediondos a gente sempre tenha que se preparar para eles. Mas eu sinto uma mudança muito grande nesse imaginário, no mínimo sabe? de interesse, No né? mínimo Não tô de interessada interesse. só em romance. Em romance, em, assim, ser acolhida e ser cuidada. Talvez, não, eu vou andar aqui do metrô para minha casa e eu espero muito que não aconteça nada, mas eu também tô ouvindo aqui porque eu quero estar atenta a quem tá me Isso olhando, reflete né? para quem produz, né? Porque por muito tempo as roteiristas e diretoras mulheres, vai fazer romance, que não tem problema nenhum também em fazer Sim. romance, gente. É um gênero Também legítimo gostamos, e maravilhoso. Mas é sobre querer limitar, né? Mas numa homens caixa, também né? podem fazer, pessoas de todos os gêneros. Então, por que só a mulher vai fazer isso? E o homem só vai fazer crime e ação, né? Por que a gente não vai O carro capotando. misturar isso? Porque Sim. é claro que uma mulher fazendo um true crime vai ter um outro olhar. Vão entrar coisas ali que talvez não entrar. Enfim, que bom que a gente tá misturando. Então, acho que isso Super. reflete aqui atrás da câmera também. Também, super. Não. E Tremem Bem é importante dizer, Sim. gente. A Vera é a nossa showrunner, roteirista, diretora-geral. E a maioria dos nossos departamentos foram encabeçados por mulheres. Então, caracterização, figurino, direção de Júlia arte. Prioli, que é a nossa Olha, chefa. Júlia incrível. Prioli, que é a grande, né, criadora, gênia por trás dessa ideia. Então, assim, é importante dizer que a gente fez um trabalho com muitos pensamentos, vontades e crivos de mulheres, assim, sabe? Não, e inclusive Tremembé tem muitas cenas que são de intimidade ali também, né? Diálogos ali que são muito sutis e tal. E dá pra ver que tem um respeito ali, sabe? Dá pra ver um respeito quando isso foi filmado, quando isso foi roteirizado. O nome disso? Vera Egito. São várias coisas. E aí, Letícia tem cenas de intimidade, né? A gente tem, hoje em dia, no set, essa personagem que é a coordenadora de intimidade, ou o coordenador de intimidade, que veio de um clamor, especialmente do elenco, né? Por ter vivido aí, ao longo das décadas, situações muito vexatórias, pra dizer o mínimo, em cenas de intimidade. Mas, sim, eu como diretora, desde novinha,
pra mim é outra coisa, assim. Eu sempre… O que eu vejo as coordenadoras fazendo, na verdade, é o que eu sempre fiz. Que é conversar com o elenco. Tem essa cena aqui, como é que você imagina? Como é que você, atriz, imagina essa cena? Essa é a minha pergunta. Sou eu que quero que você tire a roupa, que você mostre. Não quero nada, eu quero saber de você. Como que você se sente nessa cena? E aí… Pode beijar, pode pegar aqui, pode pegar ali. Vamos falar, não, aqui eu não gosto. Tá bom, então como é que vai ser? E um jogo entre vocês também, né? Super. Era, na verdade, são cenas muito técnicas, porque são cenas que, né, a gente passou pro storyboard. Então, são cenas que o diretor de foto, a Vera, já tinham uma ideia de posição. Então, são cenas coreografadas, né? Então, são maravilhosas de fazer. Eu amo fazer essas cenas. E eu tive a sorte de estar com atrizes muito experientes, mais a Vera, que é essa diretora que tem essa atenção muito grande para essas cenas. Porque, às vezes, tem diretor que acha mais, uma cena comum. Mas eu acho que a Vera, ela já olha para um olhar diferente e tem mais essa atenção mesmo pra gente se sentir mais confortável para aquela cena ficar ainda mais real. E é engraçado, eu até vi uma pessoa falando disso. Às vezes a gente, enquanto grava, a gente fala, nossa, mas será que isso vai ficar legal? Porque é tão mecânico. Volta, a luz passou o avião, volta. Luz, microfone. Caiu não sei o quê. Então é muito técnico. E a gente fala, nossa, será que na hora… Aí você vê na série, aí você fala, uau, nossa, eu trabalho com gente muito foda. Porque às vezes a gente não imagina e não vislumbra, né? Essa também, é engraçado, a gente falou disso. Eu não tinha falado disso ainda em nenhuma entrevista sobre as cenas de intimidade. Que assim como não tinha interesse de explorar o sofrimento das pessoas ou a vítima numa situação degradante, também não tinha interesse em explorar a sexualidade nesse lugar das pessoas nuas, que também não acho um problema. Tem 1000 cenas de sexo que eu adoro em filmes. Mas no caso dessas personagens, eu também achava que não era o caso, entendeu? Da gente ir pra esse lugar sexy, desse lugar de vamos fazer uma cena de sexo que é assim assado. Não. Vamos entender que tá rolando um jogo ali de sedução, que uma pessoa quer isso, que aquilo vai tirar vantagem. E vamos pra história. Sim. Não acho que é o lugar de fazer uma baita cena envolvente de sexualidade, não, porque, entendeu? Eu acho que tá muito também. Explícito ali também. Porque é isso, né? Sexo também tá muito ligado a poder. E É isso que eu queria retratar. Eu não queria que ficasse uma cena super tesuda. É porque eu gosto de cena, acho lindo cena de sexo no cinema, não sou contra, não. Aliás, sou a favor. Nesse caso, eu acho que não cabia. Por tudo isso, por serem quem são e tal. E porque o objetivo era falar, olha como Christian mente pra mulher, mente pra amante. Olha como Suzane fala que é uma coisa, mas na verdade ela quer o poder. Era esse o interesse. Então também é um cuidado de não explorar isso, né? Porque, como eu disse, o cinema tem esse poder de tornar a coisa icônica, né? Sim, com certeza. Eu recebi um comentário que falava assim, enfim, a gente recebe todo tipo de comentário. E nesse era um negativo, falando assim, detestei a série, muita cena explícita de sexo, é uma besteira. Aí eu falei, não tem nenhuma. E aí eu volto na mesma coisa que a gente falou dos crimes, as pessoas estão completando as cenas com o referencial delas, assim, mas não tem nenhuma cena explícita. Mas aí eu posso interpretar, eu acho que tem algo de homofobia aí, né? Também. Sim. Porque pra muitas pessoas um beijo entre… homoafetivo já é explícito demais. Exatamente. Não é só um beijo. Sim. Exatamente. Sim, com certeza. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês, só antes de encerrar. Quando a gente fala, inclusive, assim, dessa chuva de comentários, né? Pessoas que às vezes vêm pedindo outras produções, outros gêneros, outras coisas. Uma reflexão que eu deixo aqui é o seguinte, né? Tem muitos momentos que às vezes a gente sente falta disso, né? Por que no Brasil não tem mais, sei lá, título de ação X, Y, Z? Mas a gente também precisa mostrar pro mercado, pros players, quem quer que seja, que a gente quer consumir isso, né? Então, a gente tem que, de fato, demonstrar isso. Indo no cinema, assistindo esses títulos nessas plataformas, N plataformas aí de streaming e tudo mais. E não só fazer a comparação pela comparação, né? Porque, assim, Tremembé, sou suspeita pra falar, mas foi um produto que eu gostei muito. E eu acho que, assim, é isso, né? Não dá só pra falar, mas por que não tem ação? Aí, sei lá, vem um DNA do crime.
Pronto, toma ação aqui brasileira. Ah, mas por que não? Então, assim, vai lá também, consome outras coisas. Tem de tudo, teatro brasileiro é maravilhoso. Tem teatro, tem tanta coisa, sabe? Então, assim, de nada adianta também a gente não consumir e cobrar isso dos players. Porque, gente, hoje, né, 2025, a gente vive num modelo capitalista, né? E só pra, assim, resumir num tweet, essa coisa da oferta, da demanda, da procura e tudo mais. Então, assim, não consumo isso, tô cagando pra isso, mas, ai, gente, cadê os filmes de ação brasileiro? Não vai ter, amor, né? Infelizmente, assim, assim, não dá pra gente pedir por isso, mas não consumir isso. Então, assim, é uma coisa meio, né, vale essa reflexão aqui pra todos os meus anjinhos. E aí, antes da... Não, é importante, né, a gente deixar aqui... Sabe, eu tô um pouco defensora de Tremembé. Monizete. Os Monizetes. Money lovers. Money lovers aqui, ó, só pra deixar essa reflexão. Bom, passado essa avalanche de Tremembé, passado, né, anos envolvidos no projeto, aí lançou tudo isso que veio acontecendo. E vocês duas, acho que é isso, né? Já foram do indie ao pop. Vamos usar isso. O que fica depois de Tremembé, assim, pra vocês? O que vocês levam? O que vocês tiram disso? O que vocês... esperam que esse projeto abra caminhos ou gere reflexões XPTO nas pessoas? O que fica? Olha, eu acho que a série já teve esse boom extraordinário e que já está gerando muito mais do que a gente sonhava em expectativas. Mas eu volto a dizer que o que mais fica pra mim é... eu pude viver um projeto que eu tava diariamente num set de 12 horas ali com essas pessoas. Então, a gente não cria só uma relação de trabalho, a gente cria uma relação de amizade, de família. Às vezes, a gente passa mais tempo no set do que com a nossa família. Então, o que fica pra mim é que as portas se abram não somente para minha imagem enquanto Letícia, enquanto artista, mas para todos esses trabalhadores, assim. O que a gente quer é que a nossa indústria nacional fique cada vez mais forte, mais soberana, que a gente abra mais empregos, a gente quer mais atores, mais atrizes, mais intérpretes, mais diretores, mais roteiristas, mais técnicos. A gente quer mais gente, porque a gente acredita muito profundamente no poder dessa indústria, no poder de se fazer arte no Brasil, né? Às vezes a gente tem muitas referências externas, estrangeiras, mas a gente quer ser dono das nossas próprias referências também. Então, acho que o que mais fica pra mim é o orgulho de ter feito parte de uma série profundamente brasileira e de uma qualidade muito imensa, assim, que gerou emprego pra muita gente. E o meu maior desejo, não só pra Tremembé, que o meu desejo pra Tremembé é que continue, que a gente continue empregando as pessoas e criando histórias e criando essa comunicação com o público. Criando público, né? Dando mais referências para o público e para a gente também. Então, o meu desejo é que a indústria nacional fique cada vez mais ampla, cada vez mais possível. Eu sou uma atriz que, em 17 anos de carreira, eu tive essa oportunidade. E levou um tempo para mim. E eu espero que outras pessoas que estão vindo não precisem esperar esse tempo e passar pelo que eu passei. Eu não quero que as pessoas passem pelas dificuldades que eu passei para ser a atriz que eu sou hoje. Eu quero que as pessoas comecem e tenham essas oportunidades. Então, o meu grande desejo é que tenha muito trabalho para todo mundo, muita oportunidade, que a gente fique cada vez mais soberano das nossas histórias, das nossas escolhas e orgulhosos do nosso pessoal, assim. Somos brasileiros, somos pessoas criadas, nascidas nesse país e que querem assumir as narrativas e o poder do imagético na sociedade, assim. Que isso, assina lindíssima. embaixo. Assina embaixo. Então, eu acho que sim, tudo isso. E, cara, Tremembé, o que fica depois de Tremembé? Tremembé não para, na verdade, né? Assim, tem essa coisa do assunto não parar e todos os absurdos que a gente retratou, a gente tirou da vida, botou, devolveu pra vida e agora a vida devolve, tipo a Cir Filó, o Real, que escreveu pro Ulisses, mandou um áudio pro Ulisses dizendo que não gostou, que achou o Marcos de Andrade, que é um ator excelente, do teatro paulista, que arrasa, de Cir Filó, falou, mas ele não é parecido comigo porque eu sou um galã. Todo mundo fala que eu pareço o Fábio Assunção. Por que vocês não chamaram ele? Eu vi isso. Então, assim, uma pessoa que é retratada por corrupção na cadeia, ela tá preocupada com isso. E ela não só tá preocupada com ela admite, manda áudio. Então, assim, a gente ri porque é tão absurdo. E aí eu vejo, gente, olha aí, Tremembé não para. Não entendeu? Não para de bom. vir. E você acha que não dá vontade de escrever sobre isso? Uma pessoa que tem uma postura dessa, assim? Que é um humor involuntário, é o humor do absurdo. Você fala, não é possível que ele tá preocupado com isso. Primeiro, da autoestima de milhões, né? Vamos chamar quem o Fábio mais? Assunção.
Eu fiquei... Porque eu sou parecida, minha mulher e minha filha me acham parecida. Ai, que bom, querido. Não, eu fiquei pensando... Fã-clube do falei, Fábio vendo? também às acha, vezes, às vezes a gente, assim, pegando a piada, mas às vezes a gente precisa acordar e ter um pouco isso, assim, sabe? Essa autoestima de milhões. Sabe, eu acho que a Isabel Teixeira pode me interpretar. Acho Na que, minha cinebiografia. sabe, assim... Dá volta. E aí, o Christian Cravinhos, que negou que tenha usado uma calcinha um dia, e o Ulisses Campbell, que é Deu o um jornalista, fecho belíssimo. postou as cartas de amor. E assim, E a gente... calcinha? Entendi, você ser retratado como uma pessoa que matou uma senhora, que trai todo mundo, que mente pra esposa, tudo bem. O seu problema é esse. É a calcinha. Assim... Então, o que vem depois de Tremembé? Tremembé não para. São personagens que dizem muito da gente, da nossa sociedade, né? Dos valores, assim. Então, você ali sendo retratado, mentindo, manipulando, não é um problema. É disso que a gente tá falando, sabe? Sim. Então, eu acho que o que eu espero depois de Tremembé, claro, é que Tremembé continue. É que como autora e como roteirista, torço para que venha uma segunda temporada, porque tem muita história para contar. Acho que numa segunda temporada, o que vai ser bonito como autora, né, como artista, é pegar tudo que deu certo, é repensar coisas, é criar novas ideias, é trazer essa segunda temporada com outros olhares também. Você estaria aberto a uma antologia, de repente? Eu acho que, assim, história não tem fim lá. Porque a humanidade é capaz de coisas bem horríveis. E não só os crimes, né? Mas o convívio lá dentro. Então é isso, o Robinho tá lá, que era um ídolo do futebol brasileiro e que, sabe, cometeu um dos crimes mais hediondos que se pode pensar, que é estupro coletivo, né? Difícil pensar numa coisa mais horrenda que isso. Então, e que tá lá, já tem 1000 histórias já. De relatos da prisão e tal. E tantas outras histórias de outros personagens que nem são midiáticos, mas que também têm trajetórias de vida impressionantes. Então, acho que sim, Tremembé dá muita história. Eu espero aprofundar e amadurecer nesse retrato, junto com o Ulisses, com a Juliana, com a Júlia, que são, né, os parceiros de criação. Tomara que aconteça, porque eu acho que diante desse sucesso tá claro que é um debate que interessa, que é um retrato que interessa. E se tem uma coisa boa dessa troca com você, com o público, é ir amadurecendo coletivamente esse retrato, sabe? É escutando o que foi bom, o que não foi, as dúvidas, as polêmicas, e ir assimilando isso também na escrita. Então, eu espero que isso aconteça. O Tremembé verso de Vera Egito vem aí, hein? Tomara, eu tô muito na torcida. Você vai ser tipo... eu já tô aqui fazendo toda uma comparação. De que, tal qual como o Ryan Murphy, a gente tem Vera Egito verso aqui. E de repente, você já é um personagem no Vera Egito verso, entendeu? Olha, pra Quem mim sabe é na- uma honra. Pra mim... Eu já tô chocando. Acho que o Sandrão já foi embora, né? Vamos ver o que acontece com o Sandrão. Eu também Pode ser uma antologia, entendeu? É uma coisa Ryan Murphy. mas eu vou pro entendeu? set, eu fico ali do lado da Vera. Eu jogando Estamos aqui aí. várias ideias, né? Meninas, muito, muito, muito obrigada. Eu realmente, como eu falei, sou suspeita, gostei muito da série. E é isso, né? Eu acho que levantou muito sarrafo de produções originais brasileiras, especialmente em True Crime. E não à toa, né? Só reforçando aqui uma outra informação que saiu na Folha pelo Gabriel Wacker, é que depois do baita sucesso de Tremembé, né? A própria Amazon tá aí estudando e vendo como expandir, né? O catálogo de produções brasileiras aqui. Então, quer dizer, Vera Egito. Não só Não só Vera Egito, mas por favor, temos ela é muitos maravilhosa. artistas, escritores e projetos incríveis. Receba. Acho que bom que é isso, que as empresas fiquem atentas aos nossos profissionais. Tem muita gente boa. Sim, é isso. Não, você sabe, né? Fundadora do fã-clube, tinha que levar tua bola aqui. Mas é isso, meninas. Muito obrigada. E um super obrigada também pra você que estava assistindo a gente aqui até o fim. E se você curtiu, tem alguma coisa pra falar, não esquece de colocar aqui nos comentários. E até o próximo episódio. Obrigada. Que fofas. Obrigada.